Olá, que bom tê-los aqui em nossos canais. Hoje recebemos em nossos estúdios a advogada Caroline Rodrigues da Silva para uma conversa sobre a natureza jurídica do Sistema S. Você ainda não ouviu falar sobre este assunto? Então não deixe de conferir essa entrevista que começa agora. Carol, conta pra gente o que são os serviços sociais autônomos e quais são as entidades que o compõem. Carol, os serviços sociais autônomos são formados por entidades de direito privado que atuam em cooperação com o poder público. Em que pese sejam entidades de direito privado, boa parte dos recursos financeiros que elas administram vem de dotações orçamentárias ou de contribuições compulsórias cobradas das empresas. Essas entidades, pelo fato de administrarem recursos que são considerados públicos, devem atender também algumas questões, como, por exemplo, realizar licitações para as contratações de seus serviços e para as compras de seus produtos e contratações de obras, prestar contas aos tribunais de contas da União e atender a outras regras que são próprias das entidades de direito público. Essas entidades que compõem os chamados serviços sociais autônomos são 11. São as seguintes: SESC e SENAC, SESI e SENAI, SEST e SENAT, SENAR, SESCOP, SEBRAE, APEX e a BDI. Carol, são essas as entidades. Certo, Carol. Agora a gente vai falar um pouquinho de legislação. A Lei 8666 de 93, ela se aplica a essas entidades do Sistema S que você acabou de contar pra gente? Há uma grande polêmica em relação a isso, Carol. A Lei 8666 de 1993 estipulou as normas gerais sobre licitações e contratos para a administração pública. Essa lei não incluiu as entidades do Sistema S dentre os seus destinatários. Porém, o TCU sedimentou a decisão 907 de 1997 no seguinte sentido: que essas entidades, elas não precisam atender à Lei 8666, mas sim regulamentos próprios, devidamente publicados. E foi o que essas entidades fizeram. Todas elas publicaram regulamentos com base nos princípios da licitação. Ainda assim, há quem entenda da doutrina pela utilização facultativa da Lei 8666. O TCU também, em diversos julgados, tem entendido pela aplicação subsidiária da Lei 8666. Em que hipóteses? No caso de omissão do regulamento das entidades do Sistema S, ou ainda quando houver alguma situação na qual o regulamento afronte os princípios da licitação. Carol, já que você citou aí o Tribunal de Contas da União, agora eu vou te perguntar o que o TCU tem entendido sobre a natureza jurídica dessas entidades que fazem parte do Sistema S. Sim, Carol. Já está sedimentado no TCU o entendimento de que a natureza dessas entidades, de fato, é de direito privado, pois elas assim foram constituídas. Os recursos por elas administrados são recursos considerados públicos. Mas, às vezes, há algumas controvérsias em relação aos princípios aplicáveis a essas entidades. O TCU entendeu, Carol, em 2014, pelo Acórdão 3554, que, sendo entidades privadas, não se aplicariam a elas nem os princípios que são aplicáveis à administração pública. Portanto, há um entendimento novo, diferenciado, em relação à questão dos princípios aplicáveis. Porém, já está sedimentado no TCU o entendimento de que são entidades de direito privado, mas com algumas regras próprias das entidades de direito público, Carol. Assunto bastante extenso aí que vale a pena o pessoal que está nos assistindo se aprofundar bastante, né, Carol? Exatamente. Mas muito obrigada pelas suas dicas, a gente tem certeza que já vai ajudar muito na sua rotina de trabalho. Continue acompanhando as novidades que a JML traz com exclusividade para você aqui em nossos canais.